Olá, 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 eu sou o Tadeu Rodrigues, esse é o podcast literário Rabiscos, Jéssica Balbino. Olá, Tadeu, boa noite. Estamos A juntos, gente tá ao vivo. ao vivo, Hoje a gente com tá ao plateia. vivo com plateia. Eu amo fazer Vamos pedir uma salva de palmas, Mostrem que estão aqui. senão o povo de casa não acredita. Senão as pessoas não acreditam que a gente tem plateia. E hoje a gente tem uma plateia em peso, porque a gente tá gravando ao vivo na 17ª noite dos museus em Poços de Caldas, no Museu Histórico e Geográfico. Eu acho muito chique gravar no Muito museu. chique aqui dentro, né, pra fugir do frio. Porque tá a noite mais fria do ano, inclusive, vale lembrar que a gente mora numa cidade fria. Hoje a gente tá fazendo um esquenta pra festa do Rabiscos, que vai ser dia 21 e 22 de agosto, junto com a MIA, com a Mostra Integrada de Artes, que é 21, 20, 21 e 22. E a gente pode dar uma prévia, o que vai rolar nessa festa? Não? A gente pode dizer que a gente, assim, não é bem junto, a gente tomou pra gente a programação. A gente invadiu, né, Kiara? Invadiu Invadimos a já MIA. a gente não sabe a repercussão que isso vai dar internamente, estamos aguardando ainda o que nos espera. Mas vai ser bem legal essa festa, a gente é um desejo antigo de ocupar não só a MIA, que a gente vem ocupando devagarzinho ao longo dos anos e esse ano a gente pegou para si, mas ocupar os espaços com literatura e fazer, acho que um rolê literário que a cidade anseia por isso, né? Que seja inclusivo, que integre as pessoas, que celebre os encontros, que celebre o que está sendo discutido e pautado mundo afora nesse agora. Então, quando eu penso na nossa festa, penso nisso. Mas não podemos dizer quem vem, acho que Ainda não, né? ainda não. Mas já tá fechada Tá lá. fechado, o line-up tá pronto, praticamente, e temos data. Então, assim, save the date. Só o pessoal de casa que tá ouvindo, que for sul de Minas, interior de São Paulo, quiser vir 21 e Quem for 22 de do agosto. do Irã também. Os nossos ouvintes do Irã. Nossos ouvintes do Irã podem vir. A gente tá muito pronto para receber todo mundo e acho que vai ser uma festa muito legal. Não só pelo Rabiscos, né? A Mia também é muito interessante e ocupa, vai ter videomapping, tem DJ, tem exposição de artes plásticas, tem cinema. Então, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo Vão agora. ter mesas literárias de discussão, vai ter escritor homenageado, vai ter música também na sexta, vai ter música no sábado. Depois Porque a gente vai rebolar com o livro na mão, é isso. A gente é o quê? Piranha culta aqui. Ó, hoje a gente vai sortear 2 bonés do Rabiscos. Ó, o Alisson tá usando um já, ó, que lindo que é, bordadinho. A gente vai sortear no final. Que a gente tá numa tentativa de trazer mais ouvintes de Poços pro Rabiscos e a gente tá apelando pra tudo. É isso. Aí tem que dar Tá brindes. comprando brindes. Vai ter uns chaveirinhos de abertura de abrir garrafa também, mas não ficou pronto ainda. Tá, vão ter muitos brindes. E o Alisson tá com os adesivos também, pro pessoal aí. Quem não pegou, pode pegar com ele lá. E é isso. E a gente vai lançar um financiamento coletivo também em breve. Então, também vai ser bem bacana. Porque quem tá achando que vai ser de graça, não, vocês vão ajudar ali na nossa vaquinha, obrigada. Mas aí o nosso financiamento vão ter brindes também, vão ter livros, vai ser bem legal. É isso. É isso, vamos chamar nossa Sem mais delongas, então, quem que está na nossa cozinha hoje, Jéssica Balbino? Vou chamar ela pra sentar aqui, porque ela tá ali. Por favor. Eu acho que ela já deve estar muito estressada. Leila Vilhena, vem pra cá. Uma salva de palmas pra Leila. A gente tava namorando esse encontro já tem tempo já. Faz tempo. Demorou pro livro dela ficar pronto e aí, mas deu certo hoje, então tô muito feliz, Leila, seja muito bem-vinda. Vou apresentá-la, né, enfim, até porque para quem tá ouvindo aqui, a Leila que é escritora, educadora, pesquisadora, agitadora cultural, podcaster e atua na inserção da literatura, educação, inovação e leitura. Já cansei de ler o currículo aqui, mas vou continuar. Que ela é mestre em comunicação, cidadania e educação pela Universidade de Minho, em Portugal, premiada internacionalmente, vocês acham que é pouca? Muita. Por sua pesquisa sobre literatura e cultura digital, fundadora da Casa da Árvore e uma das vozes mais atuantes na formação de leitores, bibliotecas e democratização do acesso à cultura. É também a âncora da Rádio Traquinagem e tem feito projetos belíssimos sempre. Eu sempre tenho a honra, a mais absoluta honra de sempre estar com ela em quase todos e amo. E o livro ela dançou mesmo no meio do furacão, publicado pela editora Folheando. Quem comprou na pré-venda ainda não recebeu, tá? É só tô resolvendo isso com o meu departamento jurídico aqui com o Tadeu. O livro tá à venda aqui hoje, mas depois também deixaremos links. É uma coletânea de crônicas que são autobiográficas, que falam muito da infância, da adolescência, da Leila, da maternidade, das viagens, dos amores, de pequenas tragédias cotidianas
E é muito cheio de humor, de ironia, de afeto, e uma delícia de ler, assim, acho que uma das vozes mais interessantes que a gente tem aí de crônicas atualmente é a da Leila, eu sou uma fã, e por isso que ela tá aqui hoje, então seja muito bem-vinda, Leila Vriena. Obrigada, amiga. Você tá Tô devendo devidamente mensagem. apresentada? Hã? Você tá devidamente apresentada? Eu vou levar você pra minha casa todo dia, de manhã, quando eu acordar, você fala pra mim: Aí pra isso eu cobro. "Ana, essa é minha amiga". Obrigado, Jéssica. Ô, Leila, pra começar o nosso. Realmente ela teve que intervir pra esse livro chegar aqui. Aí, ó, funcionou, tá aqui, Se ó. alguém estiver precisando desse tipo de serviço, a gente oferece. Pressão na editora. Pressão da editora. Chama a Jéssica. Ó, o episódio fica em homenagem à Jéssica, que fez aniversário ontem também. É verdade. Uma salva de palmas só, uma salva de palmas. Nosso aniversariante, homenagem. Aniversário. Eu vou deixar o Pix também no final, mentira. Mas obrigada, gente. E eu esqueci de falar uma coisa que é importante, que junho é o mês do amor, né? Então é a nossa edição do amor, assim, né? Não só pelo Dia dos Namorados, mas também, né, o dia da causa LGBTQIAPN+, do orgulho. Então a gente celebra, acho que o amor em todas as formas, e o livro da Leila é muito sobre o amor acontecendo na vida em diferentes formas. Acho que tinha tudo a ver com a nossa edição, então fico muito feliz que tenhamos tido esse encontro e esse amor aqui acontecendo. Ô, Leila, eu li seu livro super empolgado, super rápido também. As crônicas são curtinhas, são das suas próprias vivências, né? E eu queria entender um pouco como que você decidiu transformar a sua memória em crônicas e se essas histórias já permeavam nos casos de família e você falou, merece um livro, ou você falou, não, deixa eu tentar buscar na minha cabeça o que que merece ser contado, assim, como é que foi isso? Bom, na verdade foi pela falta de memória que me assustou um pouco. Não sei se por conta da idade, ou a pré-menopausa, que agora eu sou missionária, eh, e converso com as mulheres aí 40 a mais, que é uma loucura, o que Eu já fui doutrinada, eu já tô nessa doutrina. foi doutrinada. Teve um momento, assim, que foi muito difícil pra mim, assim, quando eu fui percebendo essa falta, da minha memória mesmo, assim, sabe. E foi me assustando um pouco, e aí eu falei: "Eh, eu quero lembrar da minha vida, quero saber das histórias". Então ele veio muito mais, assim, sabe, desse medo, e aí eu comecei a infernizar, literalmente infernizar a vida da minha mãe. Chegava lá e falava: "Mas o que aconteceu quando eu era isso? E naquele dia, que era isso?". Aí minha mãe foi ficando pistola, ela falou: "Meu Deus, Leila, que saco, por que você tá me perguntando tanta coisa?". E eu falei: "Mas é que eu quero lembrar, eu quero escrever". Ela: "Não, Leila, pelo amor de Deus, para". Mas eu já tinha conseguido bastante material com a minha mãe, sabe, antes dela ficar brava. E aí, nesse processo foi mesmo de resgate, né, de tentar resgatar, as minhas lembranças, que eu recorri à escrita, assim, sabe, pra fazer repassar talvez a minha vida, né, e acho que um pouco até de lidar com esse medo, sabe. E eu não sei se isso acontece com vocês, mas aí tudo isso acontecendo e eu sempre fui uma pessoa que tive uma memória muito boa, sabe. Senso de direção muito bom e de repente eu fui vendo que isso foi, eu ainda não tô totalmente, sem memória, tá, gente. Mas isso foi começando a me assustar muito. E até um dia eu costumo saber muito facilmente chegar nos lugares, né, se eu vou uma vez, eu já guardo. E aí teve um dia desses aqui ainda em Poços de Caldas que eu tentei ir num lugar e eu já tinha ido e eu não conseguia, e eu parei o carro e eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar mesmo, assim, que eu falei: "Gente, é, já foi, já pra mim já deu". E foi nesse lugar meio estranho, assim, sabe, que me deu vontade de escrever. E eu acho que a escrita tem esse lugar, né, assim, às vezes quando a gente tem dificuldade de lidar com os nossos sentimentos, tem dificuldade de lidar com aquilo que tá incomodando, parece que a única saída é quando a gente, põe no papel, né, assim, isso vai ter que sair de alguma forma. A sensação que eu tenho é que quando, sei lá, tem uma família muito grande, quando a gente senta pra almoçar ou alguma festa, todo mundo vai lembrando das histórias, lembra aquela vez? E às vezes é história que a gente já ouviu 1000 vezes, mas todo mundo conta e todo mundo dá risada de novo e reconta. E a sensação que eu tive lendo seu livro foi essa, assim.
foi uma coisa afetiva e engraçado também, porque você tem uma coisa do humor, né, muito boa. E isso, parece que você estava lembrando. E agora você falando dessa preocupação que você tem com a memória, que eu acho que é natural também, faz um pouco mais sentido, assim, de entender, né, e conseguir colocar isso no papel, porque não é todo mundo que coloca, né? Quantas pessoas têm histórias incríveis e não conseguem colocar. Ficou muito legal. Lembrando que vai estar vendendo um livro depois aqui, hein? E na mão da escritora ainda viva vale mais. Eu aproveito enquanto ela lembra de. É, só que Isso eu também acho, Rita. Vê de quanto eu tô lembrando das coisas. Não, eu ia falar uma outra coisa que ontem eu falei, a gente tá fazendo umas oficinas em escola, o Alisson tava lá também, e aí eu falei sobre, eu tenho muito medo, assim, de desaparecer, de o que eu produzo, né, assim, o que eu existo, desaparecer, não propriamente de morrer, mas disso se esfarelar, assim, e eu acho que a escrita é muito uma forma de permanecer, né, de continuar existindo. E aí eu acho que casa muito com isso, porque eu e o Tadeu, a gente tem conversado bastante sobre o tempo que o Rabiscos está no ar, assim, e como ter um podcast literário no ar é uma forma de manter essa memória da literatura contemporânea viva de alguma maneira, né? É recorrer a isso, é acessar uma entrevista de alguém há 8 anos, né? E pensar o que estava acontecendo no Brasil de 8 anos atrás. É diferente do que acontece hoje. Né? E ainda assim não deixa de ser super atual. E acho que, né, acontecer isso dentro de um museu, tem muito disso também, assim, dessa coisa de trabalhar com a memória, né, do que você consegue manter, o que você consegue resguardar e o que você consegue, eh, né, e o que de fato se esfarela, o que de fato fica ali para trás. Mas eu queria te perguntar, Leila, como é que foi, o teu processo, assim, como é que foi sentar e como é que você decidiu o que valia uma crônica e o que que não valia? Porque, eu acho que isso é muito interessante. O Tadeu falou isso da família, né, de se reunir, de contar essas histórias, e eu escrevo muita crônica também, eu publico elas no jornal, o que é um risco muito grande, porque eu lido com os meus desafetos a partir das crônicas, então eu me vingo das pessoas através delas. E eu senti que teu livro também tem algumas vinganças ali escondidas. Eu queria saber se deu algum problema já, assim, se as pessoas já retalharam as crônicas, como é que foi? Mentira. Eu quero saber como é do teu processo mesmo. Mas se quiser falar disso, pode também, porque eu acho que é um assunto que pega. Muita gente deixa de publicar porque tem medo e entende que essa história não é tão relevante. Então, como é que você decidiu o que que era história, o que que era crônica? Se precisar de advogado também, fala comigo. A gente tá aqui hoje vendendo mais esse serviço do que podcast, né? Aí, Lore, tá ali comigo, ó. Não teve ainda, né, até porque mas acho que não, acho que isso não vai acontecer, assim, diretamente de hater, porque tem umas coisas ali, assim, que são o livro inteiro, né, é muito pessoal, mas, sim, é um processo difícil, que inclusive hoje minha mãe não tá aqui, porque ela não gostou, né, assim, não ela gosta da minha escrita, tem orgulho e tal, mas ela não gostou de eu ter colocado, principalmente a infância e a adolescência, né, que tem no livro. Isso machucou muito ela, né. Então, Se tiver um terapeuta aí pra vender o serviço é agora. você vê que aqui a gente resolve de um tudo, né. Mas, ao mesmo tempo, assim, né, que a gente que tem essas tanto a principalmente, né, a infância ali, né, porque para quem não leu o livro, né, ele tá dividido nos períodos da minha vida, né. Então ali começa da infância e depois a adolescência, vida adulta e tal. A infância, ela é a parte mais crítica ali das emoções, eu acho, né, porque eu não tive uma infância muito fácil, né, assim, né, a minha relação com a minha mãe, né, foi uma relação de abandono, e a gente foi se reencontrar eu já estava jovem, né, se reencontrar. Hoje a gente é muito próxima, tá gente, tá tudo certo. E eu sempre gosto de uma frase de coach, que é: "Quando a gente consegue falar desse assunto sem chorar, é que tá parcialmente curado", né. Mas não tinha como eu falar da minha infância, assim, passar por esses momentos, né, assim. E a vida foi essa, né, assim, apesar dela ter ficado triste, eu não gosto, né, assim, obviamente, de ver a minha mãe sentindo esse tipo de sentimento. Hoje foi uma conversa na minha casa, minha filha falou: "Tem certeza que você não vai chamar sua mãe?" E eu falei: "Gente, eu não quero que minha mãe passe por isso, ela já deixou claro que ela ficou que isso magoa ela, né, assim". Gente, não tem nada demais no livro, tá, assim, é fofo. Mas é uma pra ela, né, assim, mulher, mãe.
que foi abandonada pelo marido, não tinha condições de criar os filhos, teve que deixar, né, teve que ir embora. Então, assim, isso pra ela é muito dolorido, né. E depois ficou fácil, assim, né, depois os outros capítulos, eles já são mais acho que mais tranquilos mesmo, assim, né, já é aí a vida adulta, eu já consigo ter uma melhor relação ali, né, comigo mesma, né, assim. Não sei. E escolher ele acho que foi uma tem muito mais histórias, né, eu tenho muito mais histórias. E foi dessas que eu achei que fazia sentido, eu, como você falou, eu publico muita coisa, das crônicas no Instagram, né. E aí eu dei uma olhadinha, assim, pra ver os mais comentados, o que a galera, assim, mais respondia, e falei: "Ah, esse aqui as pessoas gostam", né, e por mais que a gente escreva, né, não pensando 100%, né, em vender, em agradar, ela é um feedback, né, tipo, né, as pessoas gostaram, comentaram desse aqui, então acho que realmente faz sentido ele tá. Então acho que o processo de escolha foi e dos gostos também, sim, de histórias que eu gosto também. Algumas nem tanto, mas eu consigo já escrever de uma forma que eu gosto. Só um beijo pra sua mãe, a sogrinha, que se um dia ela ouvir o podcast, Fala pra ela ouvir, registrado esse beijo manda pra pra ela. ela o link. É curioso porque, sua infância ali, quando você tá em Poços, né, a gente que é daqui tem a identificação também com a cidade. E a infância nos anos 90 ali, hoje a gente vê a diferença que é a geração que cresce conectada nas redes sociais, às vezes funcionando muito mais nas redes sociais, enquanto a gente vê a nossa infância, né, nos anos 90 como que era, né. Ela tem uma crônica dela que ela ganha um engradado de cerveja com 10 anos no bar, no truco, ela ganha no truco um engradado de cerveja com 10 anos, aqui no bar do Mauro, onde a tia Elisa hoje, né. É divertidíssimo, mas isso aí, hoje se falasse isso hoje, seria uma coisa absurda, assim, né. De certa forma funciona, né, essa identificação, porque a gente meio que é da mesma geração. E aí eu queria você como escritor, acredito que você tem essa preocupação também, de como que você acha que quem não viveu essa geração vai receber e ler a sua infância e não ficar escandalizado e falar: "Meu Deus, como assim? Como que acontecia isso, né?" Então eu acho é por isso que minha mãe não gostou. Que alguém sempre termina a crônica falando: "Onde estava a mãe dessa menina? Cadê a mãe dessa criança?" Exatamente, ela lendo: "Que show de horrores é esse?" Que show da Xuxa é esse? Próximo tem mãe? Não, pera, a mãe sou eu. A mãe dela lendo: "Essa menina não tem mãe não." Olha, realmente eu falo, né, a nossa geração, gente, ela tá viva por muita sorte a gente tá aqui, gente, porque realmente, se a gente pensa hoje, né, tipo, eu sou mãe, né, e, tipo, a minha filha nunca deixei ela andar de ônibus sozinha, de Neuro, eu falei: "Imagina", né, tipo assim, então você acaba se virando em 1000, vai levar, vai buscar, ou vai de bicicleta ou vai, mas nunca deixei sozinha pra escola, né, assim. E é isso, a gente mais ou menos a mesma idade, né, assim, e vocês também viveram isso, né. Hoje se a gente vê aí os memes da Xuxa, do show da Xuxa e vê, tipo, as coisas que ela fala, as roupas que ela usa, os baixinhos, tipo assim, você fala: "Mano do céu, hoje com certeza ela ia presa, Xuxa. Já estaria hoje atrás das grades, com Mas nem certeza." começado o programa. Eram os domingos da TV brasileira, né, Eu acho que nós somos sobreviventes. Ainda mais aqui em Poços, né, assim, que vamos dizer, né, isso. Pensando, né, assim, tanto tempo atrás, hoje ainda, né, assim, entre aspas, é uma cidade tranquila, né. Então você pensar na nossa época, tipo assim, que quando eu era criança aqui em Poços, sei lá, eu acho que 60%, 50% dos bairros que tem hoje não existiam, gente. Tipo ali, o Country Club acabava ali, né, e não tinha mais nada. A zona sul ali era o começo do Kennedy, das casas era populares. minha casa lá. A minha também, que eu morava os vizinhos da sua. Então, assim, eu lembro que a gente pegava bicicleta, a gente pequena, a gente morava lá no Jardim Novo Mundo, e a gente vinha para o centro fazer bagunça, né, assim, aquele tanto de primo, tudo minúsculo, andando por aí, você não vê isso mais hoje, né. Ela tem uma crônica também que o pai dela deixa ela em São Paulo, dentro de um ônibus e fala: "Filha, você só desce em Poços de Caldas, hein." Adolescente também. Aparentemente. Estou tá Cadê a mãe dessa menina? Cadê a mãe dessa Cadê a mãe dessa menina? Eu queria que você falasse um pouco da crônica do Teu Nome da Polícia Federal, na lista da Polícia Federal, que eu acho que é uma crônica muito boa e prende, porque ela é muito cinematográfica, então eu queria que você contasse um pouco dela, assim, e
se deixou de ser um trauma, se virou uma história só, ou se ainda é traumática, enfim. Não, eu acho que tudo que tá aí já tá tudo resolvido. Eu tô chorando aqui, mas é de rir, gente, que eu lembrei da cara da minha mãe olhando pra mim. Que show de horrores é esse? Foi muito engraçado agora, nesse momento, lembrar dessa cena. E eu tenho que dizer que minha mãe também é uma sobrevivente, né, assim, porque é das coisas difíceis que aconteceram e depois que a gente volta, né, a morar junto, aí imagine, né, uma criança até o começo da adolescência, abandonada, né, pai e mãe, então totalmente revoltada, gente. Eu fui, obviamente, essa adolescente. E minha mãe veio me buscar, que ela morava, gente, em Palmas, Tocantins, recém-fundada a cidade. Não tinha nem asfalto. Aí você imagina uma pré-adolescente enlouquecida em Poços de Caldas, vivendo de Darcy, ir pra esse lugar. A morte, né. Eu falei assim: Darcy, eu tive memórias desbloqueadas com esse nome. eu falo: "Quem não da nossa geração ali, né, Pingão, Tio Darcy, o outro ali pra cima". Então pra mim foi uma loucura, né, assim. E aí, minha mãe resolveu justo nesse período me buscar. E eu não aceitei e resolvi fugir de casa. Eu estava com 16 para 18 anos. E realmente eu fiz isso, gente. Eu fugi de casa sozinha, uma mulher, né, tinha 17, 18 anos, e fui pra BR e falei: "Aqui eu não fico". E nisso eu passei um ano na rua, morando na rua mesmo. Tipo os como a gente fala? Ips. Os bicho na linguagem, mas é os bicho que faz os trampos. E aí só que eu era muito malandro, porque às vezes eu ligava pra minha mãe pedindo dinheiro, só que nunca que era orelhão, né, ficha, então: "Mãe, tô precisando de dinheiro, manda na minha conta para papai", e desligava, então assim, eles nunca conseguiam descobrir onde eu estava. Isso realmente eu viajei muito, né, que aí eu fugi de casa, vim parar aqui em Poços de Caldas, aí de Poços eu fui para São Tomé das Letras, depois para Ouro Preto, depois para Belo Horizonte, depois para Espírito Santo, depois para Bahia. E depois de um ano morando na rua, sozinha, viva, A dica da road trip, pra quem quiser, tem o roteiro. eu posso dar várias dicas. E aí eu brinco nessa crônica aí que porque realmente as minhas tias aqui de Poços de Caldas ligaram para a polícia. E a polícia realmente tentava me achar, só que não conseguiu, porque naquela época, né, gente, não é hoje assim tão fácil. Então era uma ligação papuf, "Ai, onde será que tá a Leila?", "Ah, ela ligou, a gente acha que tá não sei aonde". Aí vai polícia atrás da Leila, não acha, isso foi um ano. E e daí eu faço uma brincadeira com o livro, né, Prenda-me se for capaz, né, que eu adoro aquele livro, não sei se vocês já assistiram, com Leonardo DiCaprio e o Tom Hanks, aquela história pra mim é sensacional. Eu amo esse filme. E por fim eu fiquei um ano morando na rua e nessa de vez em quando minha mãe, mandava dinheiro, eu aprendi a fazer as coisas, né, assim, comprei meus materiais, vendia na feira, na rua. E aí depois de um ano mais ou menos, eu estava na Chapada Diamantina, e aí eu estava com muita dor de dente, com muito piolho. Daí eu liguei pra minha mãe e falei: "Mãe, por favor, vem me buscar". E ela foi, bateu lá na Chapada Diamantina e me trouxe pra casa. Eu adorei que você falou no livro assim, aí ela aproveitou que ela não conhecia Chapada e já foi já foi passear. Só que a gente tá no inferno, né, vamos abraçar o capeta. E aí a gente ainda ficou uns dias lá, assim, aí eu estava Calma, capirotinho, não é com você, a gente tem que estar o capirotinho aqui hoje. Você falou abraçar o capeta, ele levantou, mas calma. depois se ele não ficar com vergonha, eu conto a nossa história. Ó, vamos ver a cara dele lá. É, ele provou, Mas provou. lá, vou mexer com o capeta. Gente, olha pra você ver que eu falo assim, que a vida, eu falo assim, todos os dias da nossa vida é uma história. Que acho que se a gente acordar de manhã, colocar uma lupinha, assim, sabe, no dia anterior, vai ter muita coisa, assim. Então, e acho que isso, né, pra todos nós aqui, e mais quem tá aí que escreve, né, eu acho que é meio essa lupa da observação, né, que a gente tem que fazer esse trabalho de observar, entender o mundo, tentar entender a gente pra escrever, né. Mas aí tô conversando com uma amiga minha, ela ela é casada com um polonês e ela mora na Polônia. E a gente estava trocando ideia, piriri, parará, e ela trabalha na embaixada do Brasil na Polônia. E eles estão com um projeto de literatura lá, de levar brasileiros para a embaixada da Polônia. Também Aí pode falar com a gente se precisar.
Eu vou deixar o contatinho. E ela falou assim: "Ai, a gente tá tentando trazer", acho que foi alguma coisa assim, "a gente tá tentando trazer o irmão de um amigo meu, muito amigo meu, que mora no Brasil. Não sei se você vai conhecer, mas ele chama Guilherme Infante". Eu falei: "Mora na minha cidade?". Aí eu entrei no Instagram e falei assim: "Oi, Guilherme, tudo bem?". Aí ele: "Oi, eu sou amiga da amiga do seu irmão lá da Polônia". Aí ele falou: "Uau, como esse mundo é pequeno". E assim acabou nossa história, tá, gente? A gente tá se reencontrando aqui hoje. Ele tá aqui hoje. Sim. Pra quem não sabe, o Guilherme Infante, ele tem uma página que é muito, aclamada nas redes, que é o Capirotinho, que ele faz cartoons, e eu sou super fã e eu nem não sabia que ele morava aqui. Aí um dia alguém me manda uma mensagem: "Jéssica, você pode emitir alguma documentação para ser contratado para uma oficina?". Falei: "Pois não". Aí se apresentou, era o Capiroto. Falei: "Gente, tem um Capiroto no meu WhatsApp". Aí hoje ele se materializou aqui, eu tô achando o máximo. Tem que vir no Rabiscos, hein? Ele vem, ele Participar. vem. Oi? E assim, Isso que você a falou gente se de conheceu observação, assim. tem no seu livro também, assim. É o que você falou, todo mundo que escreve tem essa coisa da observação. Eu acredito que o escritor ele fica na esquina, né, da vida, de certa forma. E a gente consegue, quem trabalha com literatura, com arte em geral, né, não só a escrita, consegue observar pessoas que às vezes passam desapercebidas, pessoas que a gente não acha que tem alguma história a ser contada se olhando de longe, né? E às vezes as profissões invisibilizadas, as pessoas invisibilizadas. E o seu livro tem essa generosidade também, porque todas as suas aventuras, né, malucas e engraçadas e trágicas também, em certa medida, você eh, não passou sozinha e você deixa isso muito claro o tempo todo, quem estava com você, quem que te fortaleceu, quem que te abandonou. Isso não deixa, não é um livro ególatra, apesar de ser um livro sobre você, de não ficção também, né? Como que você é, assim, dessa parte da criação literária, de observação, e você que também trabalha com crianças, né? Como que você é no seu dia a dia em relação a isso para transformar isso em arte? Difícil, entendeu? É, não sei nem responder o certo. Eu vou responder aqui, tá? Alguma coisa. Mas é isso, eu acho que a gente. Aí eu não sei se isso, né, assim, é uma especificidade muito próxima, né, assim, de artista, que às vezes eu acho que sim. E também não sei porquê, né, esse lugar, assim, né, da gente observar muitas coisas, né, assim, porque eu tenho a impressão que é isso, não tem como você falar assim: "Ah, aquela pessoa não tem uma história", né, assim, aquela pessoa tem muitas histórias, né. Todo mundo que tá aqui, imagina quantas histórias que não tem aqui, né. E se a gente olhar bem ou se a gente fizer uma roda aqui, quantos livros não sairiam daqui, né, assim. Então, infelizmente hoje no os passos, né, na correria que a gente vive, eh, muita coisa passa despercebido, passa por cima da gente, né, o mundo hoje passa por cima da gente, né, assim, é o nosso tempo, a gente tem que trabalhar, a gente tem que pagar nossos boletos e amanhã vai dormir correndo, vai acordando, então assim, a gente vai perdendo esse essa condição, né, de prestar atenção nos outros e às vezes eu acho que até na gente mesmo, né, assim, eu acho que a gente também é muito negligente com a gente. Inclusive, escrever esse livro foi difícil também, né, assim, por isso, né, olhar para você, olhar para sua história, né, assim, por mais que eu tentei dar que é uma característica, acho que minha enquanto pessoa, né, de às vezes rir das dificuldades e tal, né. E, sei lá, as crianças são umas coisas que, é uma das coisas que me deixa muito feliz na vida, né. Pra mim quem me conhece sabe que eu trabalho com criança há muito tempo, né, com uma proposta de educação muito mais humanizada, eh às vezes os professores não entendem, né, assim, ficam bravos porque eu grito, berro no sentido de estar junto com eles, assim, não com eles, né. E a gente faz muita bagunça e tudo vira uma loucura. Recentemente um professor virou pra mim e falou assim: "Você gosta de trabalhar no caos, né?". E eu falei: "Gente, essas crianças precisam disso, assim, né, hoje parece é tudo literalmente militarizado, né, assim". E não sei, e aí nessa parte eu acho que com criança eu escrevo pra criança. Eu também tenho um livro infantil que chama Sentir Saudade das Cores, né, que foi resultado de um prêmio, né, assim, que a gente ganhou, eu e a Gabriela Sacata, ela ilustradora de São Paulo.
E, e aí sim, né? Eu acho que essa parte da literatura infantil, para mim, é importantíssimo esse contato que eu tenho com as crianças. Eu amo, assim, é um lugar que realmente, assim, eu me sinto muito feliz, né? Sentar no chão junto com elas e fazer bagunça, e trazer algumas coisas, assim, né? Tipo, hoje a gente tá com acabamos desse convite, a gente acabou de inaugurar uma biblioteca infantil tecnológica lá em Águas da Prata, e o nosso público hoje prioritariamente são crianças da área rural, que não têm acesso à biblioteca, pouquíssimo acesso a livros, é muito distante, né, assim, Águas da Prata é lá embaixo, Marco Divisório é aqui, é praticamente Poços de Caldas. Então eles não têm acesso à cidade nem do lado de cá e nem do lado de cá, né, que também é longe. E se você vê eles chegando naquele espaço e pegando um livro, né, assim, e lendo e fazendo tudo lá, assim, é uma coisa que me deixa muito feliz. Talvez nem como ser humano, viu, eu nem como escritora, entendeu, mas muito mais, assim, como ser humano, assim. Hoje, assim, é um momento da minha vida que profissionalmente, por ter conseguido ser um sonho, né, de mais de 20 anos, assim, eu trabalhei para ter esse espaço, né. E hoje a gente conseguir ter esse espaço lá, assim, é uma coisa, assim, que transborda, assim, sim, pra mim. Então esse ano foi um ano especial também por isso. Nossa, que bonito. Parabéns pelo espaço e pela conquista pessoal, né, que eu acho que é tão difícil a gente poder escolher com o que a gente vai trabalhar num país como o nosso e não só escolher, mas realizar um sonho profissional e pessoal ao mesmo tempo, é um baita de um privilégio. Que bom que está acontecendo. Espero que as crianças possam sonhar outras coisas para si nesse espaço. Mas eu queria te perguntar uma outra coisa, que você falou em alguns momentos sobre ser uma mulher, viajando, assim, e vivendo no meio desse furacão e dançando no meio dele. Como é, assim, como é que essa questão de gênero te atravessa? Quando que se ganhou uma consciência, assim, sobre isso e você entendeu que, dava para escrever essa parte da história? Porque você puxa isso inclusive para o título, assim, eu acho que fica bem marcado que, né, que você é uma mulher que está desafiando inclusive essa norma posta ali do que uma mulher pode ou não fazer e como ela deve ou não se comportar, e isso está bem desafiado a partir do momento que a gente pega o livro e fica muito presente nas crônicas desde a infância, né. O Tadeu citou o exemplo do engradado de cerveja do bar e é maravilhoso, porque ali você já entende que não, assim, você não vai obedecer, as regras como elas estão dadas. Então eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Lá em casa tem a frase pra mim: "Se há regra, sou contra". Essa é a regra que eles colocaram lá, o meu companheiro, a Luísa e minha filha Isis. Posso acompanhar. É, gente, eu tenho que confessar pra vocês que a Jéssica nós somos um Nós somos trisal. um trisal. E, eh, é uma pergunta que eu acho difícil, assim, da gente imaginar, porque, assim, né, eu acho que a gente é o que a gente é muito pelas condições também que a gente viveu, né. Então é tipo assim, eu tive essa infância que não foi legal, eu não tive a presença da mãe, vó ou qualquer coisa, então assim, eu não tive isso me marcou muito na adolescência, porque eu escutei muito, eh eh, "Senta direito", "Ah, por que você faz isso, não sei o quê, isso não é coisa de menino", então assim, mas ainda bem, né, assim, se for pensar nesse contexto, que eu não tive essa escola, né, da mulherzinha, porque isso pra mim não existiu muito, né, porque eu não tinha com quem conversar isso, quando eu fiquei menstruada, eu nem sabia direito o que estava acontecendo, não tinha com quem conversar. Então isso marca um pouco, eu acho, esse lugar, né, assim, meu de não mulher. Eu não uso o termo feminino em lugar nenhum, nem sagrado feminino, nem coisa. Quem não conhece sabe que eu Te sou agradeço por contra, isso. porque pra mim o feminino é uma construção social, né, assim, imposta. Quando eu vou falar feminino, feminino, quem que construiu esse conceito de feminino, né? Eu não uso esse termo, não tenho, problema com quem use, com outras questões. Pra mim ele não serve. Então, assim, teve já uma formação não construtiva para isso, né. E depois quando a minha mãe retorna, então ela reaparece na minha vida, foi numa fase difícil, né, porque daí é adolescência. Adolescência ela quase sempre é difícil para todo mundo, até para quem teve uma família estruturada, vamos dizer assim, imagine para uma pessoa que não, né, uma mulher que não. Então eu acho que vem daí também um pouco dessa minha dificuldade, né, de aceitar esse imposto, porque o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer.
e isso acabou se mantendo toda a minha vida. Eu não sou uma pessoa fácil, né, assim, de lidar, sei dos meus vários defeitos aí, o que implica isso, mas se eu pudesse sinceramente, assim, chegar, nas mulheres, né, e falar assim: "Amiga, se libera de tudo isso que o feminino e que o patriarcado coloca na gente, joga pra cima, assim". Não que eu não tenha, né, gente, a gente vive num mundo, né, machista, então obviamente eu vou ter ainda toda essa influência do racismo, de todos, mas eu brigo muito e constantemente pra não aceitar isso. E eu acho que vem um pouco também desse lugar que eu não tive escola, né, assim, não tive as figuras, femininas ali na minha construção. Então eu falo assim: "Ó, eu não pinto cabelo", agora eu pintei, gente, porque eu estava enjoada, mas eu deixei aqui, não sei de tudo. Aí eu falei: "Queria só aqui fazer uma coisa diferente". Aí pintei metade, caiu em casa, põe minha filha pra pintar cabelo: "Prende aqui, Isis, agora pinta daqui, agora pinta ali, mas o branco, Isis, deixa o branquinho aqui porque faz parte de mim, não faça a unha". Então assim, enfim, e acho ruim também, não ruim, assim, eu gostaria que as mulheres que chegam em lugares que tem pessoas que vão achar, essa pessoa algo a mais para seguir ou para compartilhar. Eu fico triste quando as mulheres chegam lá e seguem a mesma questão de vão tem que pintar o cabelo, tem que ficar magra, agora magérrima. Gente, pelo amor de Deus, coitado da gente agora, a gente tem que ser magra sim, ó, que nem aparecer, né, isso acaba com o emocional das mulheres, isso acaba com o emocional de uma é uma essa geração que tá vindo, passando por isso, vai vir de novo, né. É isso que a gente teve há alguns anos, né, casos de bulimia. Eu vou resistir. Mas, você sabe melhor do que eu como que isso afeta as pessoas, né, então eu fico triste, assim, espero que a gente esteja mais mulheres chegando a esses espaços, né, do não, da negação, e que lute para que a gente tenha uma vida real. Eu quero aproveitar esse tema aí, em relação à exposição, né. Quando hoje a gente tem um boom de mulheres escrevendo, expondo suas dores, transformando suas dores em literatura. Exemplo, né, vocês duas, né, a Jé que faz um trabalho incrível também na literatura. E por outro lado, a gente tem uma exposição, das meninas que é mais, eh, covarde, que são nas redes sociais, que é uma mulher que se expõe nas redes sociais, ela sofre muito mais ataque. Uma adolescente hoje que tem acesso a um Instagram, um TikTok, ela vai fazer coisa que, se ela se arrepender, vai estar eternizado lá. Se ela vai fazer algum tipo de impulso que a gente teria na década de 90 que ninguém saberia, né, hoje reverberaria de um jeito muito diferente, assim. Eu queria te ouvir sobre isso, assim, sobre essa exposição, né, que você coloca sua história num livro e a partir de agora você perde o controle dele, né, ao livro físico que pode ficar aí por muito tempo, que vai um pouco contra a efemeridade da internet, né. A internet, a próxima notícia já apaga a passada, a próxima notícia já apaga a passada, mas a dor daquela pessoa que sofreu determinado por conta de uma exposição continua, né. A dor não é apagada, ela vira terapia depois, ou ela vira suicídio, ela vira uma série de problemas, assim. Eu queria te ouvir sobre isso, assim, como é, dentro disso que a Jéssica falou, como é mulher se expor na literatura, e você que trabalha com crianças, com adolescentes, como que você vê essa exposição maligna aí dentro desse mundo maluco de conectividade, assim? E para mim, assim, é um pouco até, não sei se um paradoxo, né, assim, porque, assim, eu trabalho com tecnologia, né, assim, meu trabalho de educação, inclusive, lá é uma biblioteca que a gente chama é uma biblioteca tech, né, então, assim, tem vários, eh, aparelhos, mídias, né, então a minha cabeça, minhas exposições, né, Jéssica, todas elas têm a relação da arte e tecnologia, né, e ao mesmo tempo eu sou muito triste com o mundo tecnológico por conta dessas coisas, né, assim, porque a gente tá vivendo uma loucura, tipo assim, né, se a gente for pensar, assim, é bom nem pensar muito, né, eu tô um pouco assim, de desplugando, assim, sabe, alguns sites, algumas coisas, porque até ontem eu estava falando com um amigo que foi lá em casa, eu falei assim: "A gente precisa escolher as nossas batalhas, porque a gente não dá conta de lutar por tudo hoje, porque a gente tem que lutar por tudo", né, assim, um lutar muito louco.
E aí você pensa isso, né? Se eu pudesse, hoje acabava com as redes sociais. Se eu pudesse, falava, não, acaba com esse negócio aqui, vamos voltar uns passos atrás. Tem países que têm feito isso, né? É proibido a rede social para adolescente, tem, né? Acho que agora a Inglaterra também, se eu não me engano. Gente, sim, é isso que eu falo, do paradoxo, né? De onde eu trabalho, do tanto que eu acho que tem potencial, né? Se a gente for pensar, gente, é, se a gente for pensar pelo lado bom, é uma coisa muito maravilhosa, é muito potente, a gente poderia estar fazendo tanta coisa, mas está sendo consumido por, sei lá, gente, por gente louca mesmo, né? Assim, eles estão. Eu falo a brincadeira do eles e nós, né? Assim, porque eles são muito bons de fake news, são muito bons de mentir, né? Tipo, e aí o nosso tempo é para desmentir, a gente não consegue trabalhar, a gente tem que ficar apagando fogo. E isso pra mim é uma loucura. Só que ao mesmo tempo é o mundo que tá aí, é o mundo que tá posto, e eu trabalho num contexto onde uma criança nunca pegou um computador, não, se ela digitar qualquer coisa, for para qualquer página, ela não vai saber lidar com aquilo. Então ela tá altamente exposta, né, assim, hoje, se a gente pensar nisso. Então eu também preciso, tá ali me dedicando a isso, né, assim. E isso é uma luta minha mesmo, assim, eu falo: "A gente tem que escolher as nossas lutas", né, assim. Essa luta pela democratização e acesso às tecnologias, principalmente com crianças, é uma das minhas lutas de muito tempo. Recentemente eu fiz um manifesto na Câmara, né, lá em Águas da Prata, o secretário de Educação ficou bravo comigo. Mas foi muito mais no nesse foi um manifesto mesmo, qual a nossa responsabilidade enquanto cidadão com essas crianças, né. As escolas não têm computador, eles não sabem nada, assim, estão totalmente à mercê desse lugar, né, assim, que é aí o bullying, aí eles fazem com eles, vão pra internet, fazem também, não tem uma preparação ali, né, a escola não tem condições também de lidar com isso, porque não entende o que está acontecendo. É bem caótico, é muito complicado esse momento. A expectativa, Eu carros quero ver voadores, a realidade, aquela a fake menina que news. é, aquela menina ali que pra mim, assim, gente, foi muito pesado, obviamente o fato dela morrer, mas da que foi jogada, mas os comentários, assim, tipo, aquilo é muito doído. Você vê que e homens, né, gente, sempre nem todos, mas sempre homens. Aqueles comentários, assim, falando que queria estar no ML. Sabe, porque a menina era bonita, e bonita dentro de um padrão, né, estipulado para os homens de que é bonita. Então, assim, isso é de querer morrer, né, assim, de falar: "Mano, fecha o mundo que eu quero descer". E a hora que você estava respondendo, eu fiquei aqui pensando, e eu acho que é uma reflexão, vou jogar aqui, porque ela não está totalmente formada, mas talvez o grande vilão não seja exatamente a tecnologia, mas os seres humanos por trás da tecnologia, tudo é amplificado. Porque o bullying sempre existiu, né? Eu vivi nos anos 80, 90 e eu sofria muito bullying, só que ele não tinha a escala que a internet projeta isso. Né? Então, assim, a gente não é que não existia, é só que não era potencializado em páginas e páginas e páginas. Assim como a morte dessa menina, a única diferença é que ela foi filmada e isso foi veiculado sem qualquer tipo de pudor, assim. E, né, o que gera esse tipo de comentário. Então acho que a grande questão é que o ser humano está por trás, né, da tecnologia, e não exatamente a tecnologia, porque se não fosse tecnologia não estaríamos aqui hoje. Acho que permite que pessoas no Irã ouçam rabiscos graças à tecnologia, e encurta muitas distâncias, mas, né, o que está sendo dito? Acho que esse é a grande questão, a gente não domina nem um pouco a arte dos algoritmos. Fica a dica aí para quem tiver, souber, vem ensinar a gente. Dessa vez a gente não tem mesmo a resposta. Não vai dar nem para oferecer nossos serviços. A Leila Só vai vender os livros dela depois aqui também, tirar foto. lembrando que temos brindes. Ah, é. Eu só não sei como que a gente vai sortear. Nem eu, a gente vai decidir na hora. Não querendo comprar ninguém, Primeira mas... coisa tem que ser pro convidado. Oi? Ah, não, o senhor já tá separado. Pra ver se alguém me... eu queria pedir pra você ler um pedacinho de alguma crônica, então. Tá, eu vou de A Princesa da Ceci Calói. Calói, Ceci, tanto faz. Gente, era a bicicleta da hypíssima da época, tá? Quando eu tinha 6 anos, nós morávamos nas casas populares, um bairro periférico com pessoas que eram meio pobres, afastadas da riqueza do centro. Assim, podemos dizer que nós também éramos pobres. Mames, mãe solo com 2 crianças, eu e meu irmão. Ela trabalhava na loja de departamentos Zogby e passávamos boa parte do dia entre nossa casa e a casa da minha tia, que morava na mesma rua. Irmã da minha mãe, ela também tinha 2 filhos, mas acredito que ela não era tão mal vista, porque tinha marido e ficava em casa cuidando dos seus filhos. Bom,
Minha mãe era solo, mas a gente tinha pai. Ele de vez em quando vinha nos visitar, e essas visitas eram sempre boas financeiramente. Como é habitual, muitas vezes se compra amor com presentes caros. Em um Natal qualquer, imaginem só, ele chegou com uma bicicleta Caloi Ceci novinha, ainda na caixa. Era minha escalada ao reinado da princesa Leila com a minha Ceci Caloi. No dia da coroação, pedalei até o cume do morrinho que tinha lá perto, e enquanto todos olhavam, sentei no banco, me preparei e soltei os freios. Era o início e o fim do meu reinado, que literalmente foi ladeira abaixo. A rua, toda esburacada, fazia a bicicleta trepidar demais. Me descontrolei e pá, no chão. Sangue na minha roupa, nas mãos e sangue na bicicleta. A manopla do guidão entrou na minha barriga. E não sei como nem quem me levou nos braços até a casa da minha tia. Acredito que tinha sido um horror aquela cena. Da mesma forma, não me lembro de como fomos parar no hospital, mas lembro muito bem dos 7 pontos que levei na barriga, até porque a marca continua aqui até hoje, para me lembrar que talvez meu lugar seja mesmo junto ao proletariado, aquele que não tem um dia de glória nesse mundo. Muito bom. Eu acho que essa é uma boa propaganda do livro, e é isso, não preciso obrigar ninguém a comprar. Quem estiver tirando foto, acompanha a gente lá nas redes sociais, podcast Rabiscos, marca a gente também. Tem uma pergunta aí? Ó, só eu uma, acho. uma homenagem à Nara, que o podcast Rabiscos de 3 anos, tivemos uma festa na casa da Nara, pós-Rabiscos, memorável. Foi memorável, memorável. Quem viveu, viveu. E a próxima é em agosto. O que aconteceu naquela noite fica naquela noite. Eu não estava lá. Minha pergunta para Leila é se ela tem consultado a cartomante recentemente. Eu sei que agora ela tá em outra cidade, mas se ela tem tido a oportunidade. Isso é bom de você contar, hein? Gente, é zoeira dela, tá? É porque tem uma crônica que um dia a diarista foi lá em casa e ela era cartomante. E foi um dia, assim, bem estranho. Pode ler? Ganhei uma faxina e uma leitura de cartas, vai. Gente, é bom, ainda mais. Pra quem me conhece, que sabe que eu sou ateia, não adepta de horóscopo. Ai, tá quase ali, né? Vida de adulto é quase 70%. A gente falou sobre isso. 70% trabalhar para pagar boleto, 20% para arrumar a casa e 10% para se viver. Na tentativa de transferir esses 20% da casa para os 10% de viver, tenho me aventurado a fechar os olhos para bagunçar e só abrir quando eu possa dizer: nossa, preciso de uma diarista. Não tenho tempo para arrumar a casa do jeito que ela está. Na última investida, depois de mandar muitas mensagens para todas as possíveis amigas que teriam contato de diarista, eis que uma dá certo. 8 horas, ela chega pontualmente e começa a narrar toda a sua vida. Vinda em pequenos flashes de lembranças. Eu, ainda me acordando, olhava para a cena e achava engraçada, afinal, eu nunca tinha visto essa mulher. Ela seguiu contando que nunca se casou, que o sonho... Eu vou falar rápido porque ela falava assim. Ela seguiu contando que nunca se casou, que o sonho de sua mãe era ser testemunha de Jeová, mas o pai era... A página. Eu sou míope. O sonho do pai, ela não podia ser Jeová porque o pai era adventista e não deixava. Então a mãe deixou o pai para realizar o sonho de ser testemunha de Jeová, e no meio dessa guerra religiosa ela virou da Umbanda e até o momento é a ovelha desgarrada da família. Ela narra que foi levada a um centro e quando chegou lá, incorporou e teve a certeza de que a vida dela era ali. Passou a ser benzedeira e diz que acha uma falta de ética algumas pessoas cobrarem para fazer isso. Ela não. O único dinheiro que ela acha ser de bom tom aceitar é quando ela recebe uma cigana, aí ela fala em espanhol e aceita ser paga pelos serviços de espanhola. Sem mudar a fisionomia, ela olha para mim e pergunta: sabe como eu descobri a minha cigana? Nem esperou eu ter alguma reação. Foi numa mesa de truco. Eu estava ali jogando quando de repente vi o futuro na minha adversária nos as de copas. Olhou de novo para mim. E você? Em que você acredita? Eu? Nada. Ela, não tem como não acreditar em nada. Fez o sinal negativo com a cabeça, dá de ombros e incrédula sai pela faxina. 8h10, a faxina começa. Deus me livre.
Muito bom. Adorei. Mais alguma pergunta, não? Acho que é só a Nara mesmo. Obrigado, Nara. Você salvou a gente. Ó, o Thiago tem. Thiago, vai ganhar boné. Vai ganhar boné. Tá vendendo lá na Garden, hein? Eu tô fazendo a pergunta só pelo boné, viu, Gé? Pelo que entendi, as suas crônicas são todas histórias que aconteceu da sua vida mesmo. Você já escreveu ficção e tem uma pitada de ficção nessas crônicas? E se você tem interesse em escrever algo ficcional, assim, puramente? Nunca, não. Eu só escrevo crônicas, né? E também gosto da literatura infantil. Então, tem um livro, né? Infantil. Não sei se. Nunca pensei, mas acho que ainda não esse momento, assim, de escrever uma ficção, não. Porque eu acho que aí o Tadeu já fez isso. Eu acho que aí são bons anos, né? Assim, acho que de concentração, de tempo dedicado. Eu gosto das crônicas que são mais do dia a dia, curtinha ali, sabe? Hoje eu não penso muito nisso, não. Você devia ter feito igual eu, metido uma autoficção, assim, só pra enganar as pessoas. Todo mundo fica assim, aconteceu, não aconteceu, é ela, não é. Revelei o segredo. Ele perguntou isso, mas não, aqui, é claro, né, que a gente floreia, né, gente? Mas todas as histórias que estão aqui são reais, mas contadas do meu jeito de ver a vida, né, assim, né? Se tivesse acontecido com outra pessoa, com certeza essa história seria contada de outro jeito. Na cabeça da pessoa teria acontecido de outro jeito, né? Acho que toda memória é uma invenção, né? A gente tá inventando do jeito que a gente acha que aconteceu, né? Nem sempre Exatamente. foi desse jeito. Vai que não foi um Ás de Copas que ela viu o futuro. Ô, bota mais segundo. Sem Ó, abriu a porteira, isso, abriu a porteira. Que orgulho da plateia. Eu queria que você falasse. Ela dançou mesmo no meio do furacão. De onde veio o título aí do livro? Fala um pouquinho. Acho que eu sempre brinco lá em casa, nossa, que eu faço, porque eu não quero ser enterrada, eu quero ser cremada, mas eu acho engraçado, né, ter frase no túmulo lá, assim. Aí eu sempre fico pensando, nossa, se eu morresse, tivesse que escrever alguma coisa lá, o que que seria? Essa era uma frase, assim, que eu tinha na cabeça pra minha lápide, tá, gente? Se eu morrer, vocês ficam aí, que era o que eu queria. Se não, Algo né? assim. Não, se eu morrer em breve, Não, e outra eu coisa, esquecer de tudo. e é uma trabalheira depois, não fica dando incumbência. Mas se Eu for fico, cremada no meio do furacão aí, pelo amor de Deus. Nossa, porque é muito trabalhoso ter que fazer um velório já. Então vamos simplificar. Vamos no básico. Ó, É a frase que você quer? Decide. Ou é a Tá. cremação ou a frase. não, eu quero ser cremada, mas se eu tô inventando, se eu fosse Se enterrada, tivesse. se tivesse o túmulo, eu ficava pensando sobre o que eu queria que fosse escrito. E aí eu cheguei nessa frase e achei, eu queria. Então na minha lápide ela dançou mesmo no meio do furacão. Por quê? Eu acho que eu até, assim, pelo pouco que eu falei, né, da minha vida, assim, a minha vida foi um pouco de furacão, né, assim. Mas mesmo assim, eu tenho um olhar carinhoso sobre a minha vida, sobre o que passou. Tenho um olhar carinhoso sobre mim hoje, bastante carinhoso, coisa que foi um lugar difícil de chegar e eu acho que é difícil para todo mundo, né, a gente se olhar e a gente ter carinho pela gente e acreditar na gente. E hoje, acho que esse dançar também é das conquistas, assim, da minha vida, que não foi fácil, para chegar aqui, igual a gente falou, que hoje eu consegui, agora recentemente consegui realizar o sonho do meu espaço, realizei o sonho da minha biblioteca. Então, assim, eu tô dançando. Eu tô dançando aí na vida. Eu achei bonito. Mais perguntas? Eu queria contar uma história que não é minha. Conta. Antes de encerrar, eu sei que já deve estar na hora. Não pode contar. Tá bom, sim. Porque é das coisas que eu falo dos nossos olhares e ouvidos, né, de escritor. Porque se tá guardado, quem sabe um dia até vi de uma ficção, porque eu acho que tem. Eu moro, né, eu sou aqui de Poços, mas recentemente eu mudei pra Águas da Prata, aqui do lado, né? E minha vida agora é muito engraçada, né, assim, porque é uma cidade de 7.000 pessoas, né, as pessoas se conhecem, né, assim, sabendo a vida dos outros muito, além da relação com os animais, né, tipo assim, eu acordo e tem siriema na minha sala, os coati roubando manga. Então, assim, é realmente uma loucura a minha vida ali, assim, com os bichos, né. O pica-pau que não me deixa dormir, porque ele tem que ficar picando a árvore de noite, né, assim, e eu tenho que colocar um foninho e falar: "Pica-pau do Vou mudar céu". pro mato pra ter paz. Eu no mato. Eu falo assim: "Gente, não acredito muito nisso", tô brincando, porque é muito bom.
E aí eu tô indo numa academia lá. hum, E aí essa foi a história, gente, que eu preciso muito compartilhar com vocês. O personal lá, né, assim, é daqueles que a gente faz só de 3. E aí passou uma tiazinha na porta e ele falou: "Aquela é fulana". Eu sei lá quem que é fulana, né. Aí eu: "Tá". Aí ele: "Você não acredita". Eu falei assim: "Nossa senhora, que eu que fala, fala". Aí, essa tiazinha aí, ela tem um papagaio. E ela morava numa casa de 2 que era 2 andares separados, ela morava embaixo e tinha umas pessoas que moravam em cima. O papagaio e ela moravam embaixo, algumas pessoas em cima. E parece que eles eram traficantes, usuários de drogas e afins. História, você me dá a história. E aí o papagaio, ao certo tempo que diz que ela recebia muita visita e ela contava, né, assim, que os caras lá de cima era maconha, imagina essas tiazinha, né, assim, de ver que fuma maconha e aquelas coisas, né, assim, então e o papagaio resolveu ir pra janela e começar: "Maconheiro!". E ela ficou desesperada, porque ela: "Meu Deus do céu, se esses caras aqui nesse papagaio gritando maconheiro". Foi lá na casa do meu personal e falou assim: "Gregory, fica com ele pra mim, só pra mim, enquanto eu consigo arrumar uma casa pra me mudar". E ele ficou 3 meses com o papagaio na casa dele gritando: "Maconheiro, vagabundo!". E aí depois de 3 meses ela voltou pra buscar o papagaio numa casa nova. Ele voltou falando o quê? Ai, não sei. Hoje ele trabalha na delegacia de polícia. Hoje eu devo... Hoje ele é subtenente. Gente, pra mim é Gabriel Garcia Marques, sabe, assim, sabe? Sim, é muito surreal. Eu adorei, apenas adorei. Você falou da frase da lápide e eu lembrei que uma vez eu peguei um livro e era de um estilista. E ele falou: "Na minha lápide eu quero que escrevam: nada do que fiz mudou o mundo, mas que delícia que foi". E aí eu fui compartilhar isso com a Delma, que eu trabalhava no jornal, e a Delma falou: "Na minha eu quero que esteja escrito apenas: que delícia que foi". E é sobre isso, acho que delícia que foi, né, gente? Deixa uma indicação de livro pra gente. Em homenagem à Jéssica, eu vou ler um livro que já faz tempo que eu li ele, mas é porque de lá começou a nossa história do trisal, que é Se Deus Me Chamar Não Vou, da Mariana Calomon. É ótimo esse livro. Eu amo esse livro, ele é super pequenininho, assim, a gente lê numa sentada, e aí vocês vão entender lá, ela é o Leonardo da nossa relação, e então eu acho que eu amo esse livro. Já tá antiguinho aí, mas eu vou, em homenagem à Jéssica, eu vou citar ele. Da série Traumas.com, a gente causou na filha da Leila a partir desse livro. Quando eu disse sou o Leonardo da vida da sua mãe, mas claramente era uma mentira, apenas um desejo, e ela acreditou. Leiam o livro. A Mari que já participou do Rabiscos, do Ocupa Rabiscos na Flip, né? Com a leitura de cartas, lendo as cartas. A Mari precisa vir no Rabiscos. Ela participou, ela é uma das que leu. Ah, não vou lembrar qual agora, Leila. Não me olhe com essa cara. Foi Ah, não, ela fez o vídeo. Ela fez o vídeo pro Rabiscos Isso depois. não tem nada a ver, tá vendo? Você tá vendo assim, ó, que eu tô indo ao cu. Eu viajei. Ocupa Pandemia, foi do Rabiscos, eu viajei. Aí a Mari precisa vir, né? Urgente. Com certeza. Ela tá com um livro novo, inclusive. Tá, assim. É uma máquina de escrever também, a Mari, né? Ela publica 12 Muito. livros por ano, assim. Carrega isso. Leia o Mari Carrara, é muito legal, né? Muito, muito boa escritora. E você, Jé? O que você vai indicar pra gente? Ah, eu vou indicar um que chama Do Baile do Juízo Final, da Suzy Freitas. É um livro que é uma distopia, também aí cheio de realismo mágico, que se passa em Manaus, mas uma Manaus muito urbana, assim. É uma protagonista, ela chama Lua Madeira, e ela toma umas garrafadas, umas ayahuasca, e monta um coletivo que chama Amargo, que é um coletivo que faz intervenções arquitetônicas na cidade, e aí isso vai se misturando com muita coisa. É um coletivo queer e, enfim, é um grande delírio o livro, mas uma delícia de ler. E você conhece uma Manaus que é muito diferente das que são apresentadas na literatura. Eu achei uma voz muito curiosa, assim, e curti muito o livro. Saiu pela Todavia, é um lançamento, mas eu amei, assim, então vou deixar essa Ela dica. tem um livro de contos chamado Mad Naus também, que é incrível. Ela Saiu tem pela Reformatória. Reformatório. Ela conta a história de indígena trambiqueiro, uns traficantes. É uma visão totalmente diferente de Manaus, assim, que ela consegue contar porque ela é de lá também. Muito legal. Falando em Reformatório, a Leila tem uma história ótima com o Marcelo Nocelli, que a gente não vai contar agora, que O quando Marcelo ouve o Rabiscos, né? que ele ouve o Rabiscos e ele veio recentemente. Você encontrou com ele fazendo a Ocupa na Feira da Mário de Andrade. A gente não vai contar, a gente vai deixar para o próximo episódio, só para causar. Um beijo pro Marcelo. Deixa ele tenso lá. Vamos ver se ele lembra depois. Ele não vai lembrar.
Você contou. Não contei, não. Eu contar vou indicar o livro da Eliane Brum, A Vida que Ninguém Vê, Ah, eu. que eu amo esse livro também, que é um pouco isso que a gente conversou. A Eliane, ela é uma excelente jornalista, escritora, ela faz contos, saiu no jornal Zero Hora, eu acho, se eu não me engano, e ela faz observação de pessoas tecnicamente anônimas, assim, mas ela aprofunda e consegue contar histórias incríveis. É um livro maravilhoso. Eu acho que comunica bem com a gente aqui. Vou deixar um beijo pra ela, porque ela é muito Beijo. incrível. Que sabe um dia Acho que ela mora em Manaus. ela arruma a agenda e vem. Agora É. ela vive uma vida também. A gente já tentou trazer ela. Muitas vezes ela é muito reclusa, mas que fique registrado nosso beijo. Nosso beijo, a gente é fã, né, de carteirinha dela. Gé, é isso Ah, então. é isso? Vamos acabar. Eu quero deixar um grande beijo pra Leila, que foi ótimo. Vocês gostaram também? Foi bom, né? Que delícia. Eu gosto da espontaneidade da plateia. E comprem o livro da Leila, é muito maravilhoso. Ela vai estar aqui, tirem fotos. Vamos fortalecer a literatura da nossa cidade, também a literatura nacional. Eu quero também deixar um beijo calorosíssimo para Jéssica, Obrigada. de aniversário. Eu sou muito privilegiado de poder dividir por 8 anos o bancada com a Jéssica. Eu aprendo muito com ela. A gente troca, a gente fofoca, a gente é parceiro de tudo. Ela sabe tudo da minha vida, eu sei da vida dela. Eu te amo muito e obrigado por estar junto comigo Obrigada. nessa loucura Tava toda. pronta pra essa declaração, gente. Obrigada. Eu também amo muito você, amo muito Leila. Eu tô muito feliz de estar aqui hoje, assim, né? Um pós-aniversário muito feliz e muito celebrativo. Estar com vocês, né? Que delícia também de plateia. Desculpa o esporro. É que, enfim, né? Muito frio. Eu jamais sairia de casa, só vim porque era conta, quer dizer. Quero agradecer, gente. Obrigada que vocês estão aqui. E quero muito agradecer, agora falando muito sério, agradecer a Leila por ter topado o nosso convite, agradecer o Tadeu por dividir comigo essa bancada aí há quase 9 anos, agradecer a Kiara, o Alisson da Carvalho, que produziram e estão com a gente também nesse projeto. Nossa fotógrafa. A nossa fotógrafa, a Ana, que tá aí te fazendo vários cliques Olha lá, ó, atrás. fundo. Logo menos estará nas nossas redes. Agradecer a Jussara aqui do museu por ter aberto o espaço, por ter disponibilizado, ter ajudado a gente a produzir. Agradecer a prefeitura pelo apoio, pelo incentivo, né? É sempre muito importante ter a linguagem da literatura contemplada, né? Isso é política pública, né? A gente brinca, a gente se diverte. Eu acho que é muito parte do se divertir estar aqui, mas é isso. Eu acho que fomentar a literatura, reunir pessoas na noite mais fria do ano para ouvir sobre literatura no museu é o auge, né, do que a gente imagina de felicidade, de política pública de acesso ao livre leitura, sobretudo fazendo um podcast que não está só ao vivo, mas que vai ficar gravado, disponibilizado nas plataformas, é acessível para pessoas com baixa, pouco ou nenhuma visão. Então, acho que é pensar sobre isso. Então, agradeço muito de coração, assim, todo mundo que está envolvido para que isso possa acontecer. E aos nossos ouvintes também que ouvem e acessam nossos episódios sempre de casa e que usam o Rabiscos como companhia. É sempre muito gostoso e é um prazerzaço fazer, né? Acho que mais do que um trabalho é brincadeira, né? A parte do contrato, mas é uma diversão, é muito gostoso fazer. E a gente vai ter mais episódios ao vivo e vamos ter a festa em agosto. Então, 20, 21, 22, 23, save the date, estaremos aí pelo pátio do museu, causando algumas baguncinhas. Gente, obrigado então. Leila, obrigado mais uma vez. Eu sei que E conte agradeço sempre com a gente. vocês, né, por estar aqui, ter dividido um pouquinho isso aqui com vocês e pelo carinho que vocês me recebem sempre, né, em todos os momentos. Obrigada, gente. Foi delícia estar aqui, tá? Isso então, obrigado, gente. Valeu. Um abraço.